Olá, aluno e aluna, Gran Cursos Online, grande satisfação estarmos juntos aqui nesse curso de crimes contra o patrimônio. Meu nome é Érico Palazzo, sou delegado de polícia no Distrito Federal, professor de Direito Penal e Processual Penal do Gran Cursos Online. E vamos tratar agora dos crimes contra o patrimônio. São crimes dos mais cobrados aí em provas de concurso público, que englobam desde o artigo 155 do Código Penal até o artigo 183 do Código Penal. E ao longo desses artigos nós temos diversos tipos penais que vamos estudar. E hoje nós vamos começar com o crime de furto. E o crime de furto se não for o crime mais cobrado do Código Penal, é um dos top 5 com certeza absoluta. Porque o crime de furto, ele traz várias disposições dentro da lei. Então nós temos o caput, nós temos parágrafos, nós temos furto qualificado, várias formas de furtos qualificados, furto noturno, entre outras formas e detalhes que precisamos estudar dentro desse crime. Só que além disso, a jurisprudência tem demais a respeito do crime de furto, muitas súmulas e tudo isso precisa ser estudado. As provas de concurso público cobram demais e a gente tem que ter uma atenção absoluta nisso daqui. Então nós vamos caminhar juntos ao longo dos crimes contra o patrimônio e dando início agora ao crime de furto, artigo 155 do Código Penal. E galera, atenção, enquanto nós estivermos estudando o Código Penal, enquanto estivermos estudando direito penal, eu vou pedir a você que tenha o vade-mecum ali ao seu lado, que o Código Penal esteja aberto. Por quê? Porque nós vamos estudar agora a parte especial do Código Penal, aquela parte que começa lá no artigo 121 e que trata dos crimes em espécie. Entretanto, eu vou remeter reiteradamente os nossos estudos à parte geral do Código Penal, que está lá dos artigos 1º até o artigo 120. Então, volta e meia eu vou comentar alguma coisa a respeito da parte geral do Código Penal. Vou citar algum artigo e para que você não fique perdido, você vai estar com o vade-mecum aberto e vai estar com o seu Código Penal aberto e você consegue acessar rapidamente e saber do que eu estou falando. Vamos juntos então, que a caminhada é boa e tem muita coisa para a gente ver para que você chegue 100% preparado na prova. Na tela, diretor, bora começar então, artigo 155 do Código Penal. O artigo 155, ele diz o seguinte: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E os tipos penais, eles sempre vão trazer um verbo ou vários verbos e vão trazer elementares, que são complementos do verbo, que vão explicar o tipo penal. E pessoal, o legislador é um cara inteligente. O legislador, ele não coloca nada à toa dentro da lei. Então, todas as elementares de um crime, de um tipo penal, devem ser compreendidos. E é isso que nós vamos fazer aqui, porque se nós não compreendermos as elementares do crime de furto, volta e meia corre o risco de você achar que se aplica o furto a uma determinada situação, mas que não se aplica o artigo 155 do Código Penal, porque não será um furto, beleza? Olha aqui então, artigo 155, o nosso verbo é o verbo de subtrair. Professor, o que é subtrair? Subtrair é se assenhorar. Se assenhorar da coisa, tá bom? Mas é um ânimo definitivo, então a gente pode colocar que é se assenhorar definitivamente da coisa. Definitivamente não quer dizer que ele vai ficar com aquela coisa para ele a vida inteira, não. De repente ele furta um aparelho celular e no dia seguinte ele já está vendendo aquele aparelho celular para ter um lucro em cima do furto cometido. Então, se assenhorar definitivamente é a intenção de que ele tem para ficar com a coisa e aí dá a destinação que ele quiser. Mas ele não tem a intenção de restituir, de devolver a coisa subtraída. Então, nós vamos falar se assenhorar definitivamente é o verbo aí subtrair, e daí nós temos um termo em latim que vai explicar e que vai resumir o que é esse se assenhorar definitivamente. É o chamado animus furandi. Animus furandi. Professor, o que é animus furandi?
Animus furandi é o dolo de subtrair. É a intenção do agente de subtrair e se assenhorar definitivamente de determinada coisa. E aqui já vai uma informação importantíssima para você. O crime de furto somente existe na modalidade dolosa. Não é possível haver um crime de furto na modalidade culposa. E o Código Penal, todos os crimes que o Código Penal vai trazer pra gente, são crimes que somente existem na modalidade dolosa. Se for possível a modalidade culposa, aí a própria lei vai dizer, olha, na modalidade culposa esse crime tem a pena X, esse crime tem a pena Y. Então o Código Penal informa pra gente quando vai ser admitido a modalidade culposa. No crime de furto, o Código Penal não fala nada a respeito de modalidade culposa. Por quê? Porque não se admite. Não existe a possibilidade de você responder pelo crime de furto se você subtraiu algo de alguém sem querer. E aí a gente tem aquele caso clássico. Você tem o seu aparelho celular e você pega o seu aparelho celular, vai para uma festa e ao sair daquela festa, você acaba pegando o aparelho celular do seu amigo achando que é seu. Olha só, você pega o aparelho do celular do seu amigo, que é igualzinho, parecido ali igual ao seu, você pega e vai embora da festa. Olha aqui na tela. Você concorda comigo que você subtraiu para si uma coisa alheia móvel? Caramba, professor, então quer dizer que eu pratiquei o crime de furto quando eu peguei sem querer o aparelho celular do meu amigo? De maneira alguma. Você incorreu no que a gente vai chamar de erro de tipo, que está lá no artigo 20 do Código Penal, lá na parte geral. Então você incorreu em erro de tipo, e o erro de tipo sempre exclui o dolo. E como não há possibilidade de furto na modalidade culposa, essa situação que você subtraiu algo sem querer, não é crime. Simples assim. Você não vai responder por esta conduta de subtrair sem querer determinado objeto que pertence a outra pessoa. Tranquilo? Então grava bem. O animus furandi é o dolo, é a intenção de subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. É o que vai demonstrar que há o dolo, a intenção de subtrair, ok? Antes da gente ver as elementares, a gente acabou de ver o verbo. Eu quero ver as elementares. Mas antes de ver as elementares, eu quero chamar a atenção para essa pena do crime de furto. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, sempre quando a gente fala a respeito de pena, eu falo para os alunos, olha, não precisa se preocupar em decorar penas no Código Penal, porque são muitas penas e é humanamente impossível você conseguir decorar as penas de todos os crimes. Entretanto, existem alguns delitos que é sim necessário você saber a quantidade de pena, e o crime de furto é um deles, ok? É importantíssimo que você saiba que o crime de furto tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Professor, por que isso é importante? Porque a partir do momento que você sabe que o furto tem pena de 1 a 4 anos, você sabe que se trata de um crime de médio potencial ofensivo. Anotem isso. É um crime de médio potencial ofensivo. Por que é um crime de médio potencial ofensivo? Porque a pena mínima não é superior a 1 ano. Se eu tenho a pena mínima de um crime que vai até 1 ano, eu tenho um crime de médio potencial ofensivo. E quando nós temos um crime de médio potencial ofensivo, eles vão admitir a suspensão condicional do processo, que é um instituto previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais. O crime de furto não vai ser julgado dentro dos Juizados Especiais Criminais. Por quê? Porque o crime de furto não é um crime de menor potencial ofensivo, mas é um crime de médio potencial ofensivo. Então tem um instituto lá da Lei 9.099, que é o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, que se aplica ao crime de furto, ok? Então anotem aí, crime de médio potencial ofensivo, e como a pena mínima não ultrapassa 1 ano, eu tenho a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo. Artigo 89, Lei 9.099
de 95. Ok, galera? Então, sim, não se preocupem em decorar penas, exceto aquelas que eu disser para vocês. Galera, essa daqui precisa saber. E o crime de furto, nós precisamos saber a pena. Não só do furto simples, mas também do furto qualificado. E a gente já chega lá nos próximos blocos. Eu vou explicar para vocês até porque que é importante a gente saber essas outras penas. Reparem também que o crime de furto simples, como a pena máxima vai até 4 anos, é possível que o delegado de polícia arbitre fiança lá na esfera policial, quando ele for lavrar o auto de prisão em flagrante. Então o delegado de polícia vai lavrar auto de prisão em flagrante em razão de um furto simples, como a pena máxima do furto simples é de 4 anos, é possível então que o delegado de polícia arbitre fiança ao lavrar o auto de prisão em flagrante, ok? Onde está isso, professor? Artigo 322 do Código de Processo Penal. Muito bem. Visto isto, então, eu quero ver com vocês, vem na tela, para a gente analisar as elementares. Então eu tenho aqui, subtrair, ok, para si ou para outrem. Tranquilo essa elementar. Eu posso subtrair algo para mim ou para uma outra pessoa. Então eu posso subtrair, vamos usar aqui o exemplo fácil, simples do aparelho celular. Eu posso subtrair um aparelho celular porque eu quero um aparelho celular, ou então eu posso subtrair este aparelho para dar para um amigo. Amigo, olha aqui, eu estou te dando esse aparelho celular. Que eu furtei, ele nem sabe, tá? Mas que eu furtei. É crime de furto? Claro, porque eu subtraí para mim ou para outrem coisa alheia móvel, ok? Muito bem, aqui não tem dificuldade. A coisa fica um pouco mais nebulosa, não tanto, aqui quando a gente fala dessas elementares, coisa alheia móvel. Vamos primeiro falar da coisa alheia. Vem comigo aqui. O que é uma coisa alheia? Coisa é um objeto, tá bom? É um objeto. Este objeto, ele tem que pertencer a outra pessoa. Como assim, professor? Galera, imagina o seguinte. Experimenta aí, lá no Oceano Atlântico, tá bom? No nosso litoral brasileiro, vai na praia e você começa a pegar água do mar. Você pega a água do mar e leva para sua casa. Pega a água do mar, leva para sua casa. Pega a água do mar e leva para sua casa. Por quê, professor? Não sei. Você tá afim de pegar a água do mar e levar para sua casa. Houve crime de furto? Repare, você subtraiu para si uma coisa. Mas isso é uma coisa alheia? A água do mar é uma coisa alheia? Não. Por que não, professor? Porque a água do mar não pertence a alguém. Ela não pertence a uma determinada pessoa, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então você, ao subtrair água do mar, você não está praticando crime. Outro exemplo, vamos supor que você vá no Pantanal, aqui no Brasilzão, você vai lá no Pantanal e você captura uma onça pintada e você subtrai essa onça pintada lá do Pantanal e leva para sua casa. Professor, eu pratiquei o crime de furto? Claro que não. Por que não? Porque apesar de você ter subtraído este animal, repare, ele não pertence a uma pessoa. Você vai acabar praticando, sabe o quê? Um crime ambiental. Você vai praticar um crime ambiental ao subtrair esta onça pintada lá do Pantanal. Entretanto, você não pratica o crime de furto porque você não subtraiu uma coisa alheia. Esta coisa, a gente vai dizer aqui que é um semovente, um animal, não pertence a uma pessoa específica. E se não pertence a alguém, você não pode subtrair, ok? Então, na tela, o que se entende por coisa alheia? Um objeto que pertence a alguém, que pertence a uma pessoa específica. E atenção, quando a gente fala pertencer, pode ser tanto o proprietário, o dono da coisa, quanto o possuidor. Então eu estou falando aqui de quem? Dos sujeitos passivos. Sujeitos passivos do crime de furto. O que é sujeito passivo? Sujeito passivo
São as vítimas. E sujeito ativo é aquele que pratica a conduta, é aquele que pratica o crime. Então, os sujeitos passivos do crime de furto podem ser tanto o proprietário quanto o possuidor. Imagina que você aluga um carro sem seguro, tá bom? Você não contratou o seguro, mas você alugou esse carro. Aquele carro que você alugou é seu? Claro que não, então você não é proprietário. Mas você é possuidor daquele carro, você está utilizando aquele carro para se locomover. De repente, você estaciona aquele carro, vai almoçar, vai jantar, e o carro é subtraído. Alguém furta aquele veículo. Te pergunto, quem que vai ter que pagar para a locadora aquele carro que foi furtado? É você, porque ele estava na sua posse. Repare, portanto, que apesar de você ser o possuidor deste veículo, você é o sujeito passivo do crime de furto neste caso, ok? Então, o sujeito passivo do crime de furto pode ser tanto o possuidor quanto o proprietário. Esta coisa alheia que tem que pertencer a alguém pode pertencer a um proprietário ou está na posse de uma determinada pessoa que vai ser o possuidor. Muito bem, na tela. Atenção! Coisa que não pertence a ninguém, ok? Então, coisas que não pertencem a ninguém não podem ser objeto material. Não podem ser objeto material. O que é objeto material? A coisa sobre a qual recai a conduta do crime de furto. Então, não podem ser objeto material do crime de furto. Foi o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, da água do mar, aquela conchinha que as crianças pegam na praia, a onça pintada, elas não pertencem a ninguém, então elas não podem ser objeto material do crime de furto. A depender da situação, vai configurar outro crime, mas eu não posso dizer que vai configurar o crime de furto. Cadáver. E aí, subtrair cadáver é crime de furto ou não? Pessoal, muita atenção, porque isso aqui já foi cobrado em prova. A situação do cadáver. O cadáver vai depender se ele pertence ou não a uma instituição. Vamos supor, existem instituições, geralmente universidades, institutos de saúde, que adquirem cadáveres para, enfim, ensinarem as suas aulas, para fazer aula de anatomia. E esses cadáveres, portanto, eles pertencem sim a essas instituições. Se alguém subtrai um cadáver que pertence a uma instituição de ensino, por exemplo, haverá o crime de furto, ok? Por quê? Porque este cadáver, ele vai ser um objeto, ele vai ser uma coisa alheia, que pertence a alguém. Então ele pode ser objeto material do crime de furto. Entretanto, se nós tivermos um cadáver que se encontra numa igreja sendo velado, um cadáver que já encontra-se sepultado no cemitério, e por alguma razão ele vem a ser subtraído, alguém pega aquele cadáver por alguma razão, aí a gente não está diante do crime de furto. Atenção aqui, nós estaremos diante do crime do artigo 211 do Código Penal. Destruição, subtração ou ocultação do cadáver. Então o cadáver, ele pode sim configurar o artigo 155 do Código Penal, se alguém subtrai um cadáver, desde que ele pertença a uma instituição. Ok? Mas, se for um cadáver que se encontra sepultado, sendo velado na igreja, aí a gente vai incidir o crime do artigo 211 do Código Penal, porque houve a subtração de um cadáver, mas este cadáver ele não pertencia especificamente a uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ok? Isso daqui já foi cobrado em prova, temos que ter atenção a essa distinção na figura do cadáver, se ele pertence a uma instituição, crime de furto, se ele vier a ser subtraído. Se ele não pertence a uma instituição, ele simplesmente está sepultado, sendo velado, aí a gente vai ter o crime do artigo 211 do Código Penal. Fechou? Na tela. Bens do falecido. É diferente do que a gente estava falando antes, tá bom? Uma coisa que eu estava falando antes aqui do cadáver é o cadáver mesmo, o corpo humano morto sendo subtraído. Agora, eu estou falando dos bens do falecido. Vocês sabem que muitas pessoas são enterradas com joias, ok? Tem lá o cadáver, tem o velório, e na hora do enterro, a mulher, o homem, ele é enterrado com aquelas joias da sua preferência. Aquelas joias, um relógio que ele gostava muito, um colar de pérolas que ela gostava muito, e são enterrados.
Vamos supor que posteriormente, ali após o enterro, após o velório, alguém vem e subtraia os bens que seriam ou que estavam enterrados com este cadáver. Há crime de furto? Professor, mas esse bem, este colar, este relógio, essa joia, pertencia ao cadáver. Não, pessoal, não pertence ao cadáver. Pertence aos herdeiros. Então, se alguém subtrai objetos, bens que foram enterrados, que foram sepultados com o decujus, com o corpo morto, haverá sim o crime de furto, ok? Então, olha só, bens do falecido, se forem subtraídos, vou botar aqui pra frente, haverá furto. Qual que é o detalhe que a prova vai querer pegar você? É isso daqui. Quem é o sujeito vítima deste crime quando os bens do falecido são subtraídos? Muito bem, o sujeito passivo, os sujeitos passivos serão os herdeiros. Cuidado, tá, galera? Morto não é sujeito de direitos. Morto não pode ser sujeito passivo de crimes. Morto não pode ser vítima de crimes. Fechou? Na tela. Coisa própria em posse de terceiro. Como assim, professor? O que seria uma coisa própria em posse de terceiro? Vem comigo aqui. Imagina que uma mulher vai a uma festa e, para tanto, ela aluga um colar e joias, brincos, pulseiras e fica toda cheia de joias, tá bom? E ela aluga essas joias, porque são joias extremamente caras, e ela paga uma determinada quantia e fala, vou alugar, e tem instituições, tem lojas que alugam essas joias. Muito bem. Ela pega então essas joias e se dirige, leva para sua casa, né? E antes de ir para a festa, toma conta que aquelas joias foram subtraídas. Ela fala, caramba, joias que estavam comigo, cadê essas joias? Ela descobre posteriormente que no momento em que ela chegava em casa, ela deixou essas joias em cima, dentro do seu carro, e ela deixou as joias dentro do carro, entrou em casa para voltar e pegar as joias. E neste momento, aquela pessoa que havia alugado as joias para ela, o dono da loja de joias, seguiu ela e pegou uma daquelas joias de volta. Olha, só que ele não falou nada. Ele tinha alugado as joias, ele fala, quer saber, eu vou pegar essas joias de volta, porque eu vou alugar para uma outra pessoa por um preço maior. Ele vai lá então, vê, tá aqui em cima do carro dela, tá o colar, o brinco e a pulseira. Eu vou pegar os colares. Ele vai, pega os colares e vai embora. E ela percebe, caramba, os colares não estão mais aqui. Reparem, quem que fez essa subtração? Quem que subtraiu? Quem subtraiu foi o próprio dono da coisa, foi o proprietário da coisa. Esta mulher, ela era somente a possuidora. A questão aqui agora é a seguinte, quem efetuou a subtração? O proprietário. Incide ou não incide o crime de furto? Repare que ele subtraiu para si ou para outrem coisa móvel. Eu posso dizer que foi uma coisa alheia móvel? Não. Porque aqueles brincos que ele subtraiu lhe pertencem. Em que pese ele ter alugado, em que pese estar na posse de outra pessoa, pertencem a ele próprio. Então ele não vai responder pelo crime de furto. Por quê? Por causa da elementar coisa alheia. Ele não subtraiu uma coisa alheia. Ele subtraiu uma coisa que lhe pertence. Entenderam, pessoal? Professor, mas isso é injusto. Não vai ter nenhuma sanção para esse sujeito? Vai, ele pode ter ali alguma sanção cível. Ele pode vir a responder, ter que pagar uma indenização. O que eu quero que você entenda é que quando alguém subtrai uma coisa que lhe pertence, não incide o crime de furto, porque não vai estar presente a elementar coisa alheia, ok? Na tela então aqui, olha, coisa própria em posse de terceiro, se o agente vier a subtrair, não configura o crime de furto, beleza? E por fim, o sujeito passivo não identificado. Galera, é possível que nós tenhamos um crime de furto sem que o sujeito passivo seja identificado. Vamos supor que alguém deixe uma carteira em cima da mesa da biblioteca
ok? E essa carteira não tem documentos, somente tem dinheiro. E de repente um mala está dentro da biblioteca, viu aquela carteira, ele fala, caramba, vou subtrair. Ele subtrai a carteira, pega todo o dinheiro e vai embora. Muito bem. O proprietário daquela carteira nunca é encontrado, nunca se descobre quem foi o proprietário daquela carteira, quem que perdeu, quem que teve o dinheiro da carteira subtraído. Entretanto, a polícia, com as imagens de segurança da biblioteca, toma conhecimento de que houve esse furto, identifica o autor e o prende. Reparem, ele pode responder pelo crime de furto sem que o sujeito passivo tenha sido identificado? Pode, tranquilamente. Ok? Então, o sujeito passivo não identificado, anotem aí, não impede a configuração do crime de furto. E aqui vai um detalhe importante, anotem. Por que também que isso é possível? Porque o crime de furto é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, o crime de furto ele vai ser apurado independentemente da manifestação de vontade da vítima. É irrelevante se a vítima quer ou não que ocorra a persecução penal, que o sujeito seja responsabilizado por aquele crime de furto que ele praticou. Se houve o crime de furto, independentemente da manifestação de vontade da vítima, do sujeito passivo, o crime de furto será apurado e deverá responsabilizar o responsável, ok? Atenção então, galera. Só um detalhe, eu coloquei aqui que o crime de furto é um crime de ação penal pública incondicionada. Eu posso colocar um asterisco? Eu vou colocar esse asterisco simplesmente porque numa hipótese específica lá do artigo 182 do Código Penal, na verdade algumas hipóteses que o artigo 182 do Código Penal vão trazer, é possível, em tese, que o crime de furto venha a ser um crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas isso não vamos nos adiantar. Quando tratarmos do artigo 182, a gente vai entender isso melhor, ok? Eu só quero fazer essa ressalva para você saber que o crime de furto, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Acabou. Ponto e acabou. Anotem. Vamos ter uma pequena ressalva, aliás, algumas ressalvas lá no artigo 182 do Código Penal, que vai tratar das disposições gerais a respeito dos crimes contra o patrimônio, ok? E, inclusive, o artigo 182 vai se aplicar à maioria dos crimes contra o patrimônio. Mas a gente vai chegar lá no devido tempo. Muito bem. Outra elementar, então, nós falamos da coisa alheia. Eu quero falar agora a respeito da coisa alheia móvel, desta elementar aqui, porque para que haja o crime de furto, é necessário que eu esteja diante de uma coisa móvel. Quais bens podem ser objeto material do crime de furto? Objeto material? Quais bens podem incidir o crime de furto? Então tem que ser bens móveis. O que são bens móveis? São bens corpóreos. Ok? Bens físicos. Anotem aí também bens que podem ser transportados de um lugar para outro. Um trailer, uma pessoa mora num trailer, esse trailer pode ser objeto material do crime de furto? Pode, porque o trailer, aquelas casas lá, motorhome, aquelas casas que são transportáveis, é um objeto móvel. Então, quando nós tivermos bens móveis, é possível que a gente tenha o crime de furto. Eu vou incluir aqui ainda outro, os semoventes. Professor, o que é um semovente? E a gente vai ver detalhadamente no artigo 155, parágrafo 6º. Mas o semovente é um animal. Os animais. É possível, portanto, furtar um cachorrinho? É possível. É possível furtar a tartaruga que alguém tem de estimação? Sim, é possível. Repare que aquela tartaruga, o cachorrinho, eles pertencem a uma determinada pessoa. Então, os semoventes, os animais, eles podem ser objeto material do crime de furto também, ok? E aí a gente tem que fazer a ressalva. Quais bens não podem ser objeto material do crime de furto? Os bens imóveis, tá bom? Os bens imóveis. Por exemplo, uma casa, um terreno. Como é que você vai furtar um terreno? É impossível.
Como que você vai furtar uma casa? É impossível. Mas você vai falar, professor, a minha casa foi furtada. Não, a sua casa não foi furtada. O que foram furtados são os bens que guarnecem a sua residência. Os bens que você tinha dentro da sua casa. Mas a sua casa, ela não foi furtada. A sua casa, ela não pode ser objeto material do crime de furto, porque trata-se de um bem imóvel. E o crime de furto somente pode ter como objeto material os bens móveis, ok? E ainda, temos os bens imateriais que também não podem ser objeto material do crime de furto. Professor, quais são alguns bens imateriais? Vamos botar aqui para vocês. Música é um bem material. Uma logomarca é um bem material, entre outros. Repare, você tem um amigo que toca música, o cara faz músicas, ele compõe um monte de música e de repente você pega uma música dele e registra como sua e começa a fazer sucesso com aquela música que não lhe pertence. Eu te pergunto, você furtou a música do seu amigo? Uma ideia, alguém que tenha tido uma ideia brilhante. Você furtou a ideia de uma pessoa? Você subtraiu a ideia de alguém? Não, galera. De jeito nenhum. Bens imateriais, bens que não são corpóreos, que eu não consigo pegar, que eu não consigo segurar, não podem ser objeto material do crime de furto. Então, quando eu falo da música, da ideia, da logomarca, eu vou ter o crime de violação de direito autoral, lá do artigo 184 do Código Penal, ok? Então, se alguém subtrai um bem material, o que vai incidir é o artigo 184 do Código Penal, violação de direito autoral. Eu não posso ter um crime de furto de bens imóveis ou de bens imateriais. Tranquilo? Guardou isso? Vamos fechar então aqui o nosso primeiro bloco. Próxima aula a gente continua. Até lá.